Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre as nossas vidas. A minha oração é que Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, possa fazer uso da minha vida para, de algum modo, ouvir a palavra do Senhor, que ela palpite forte em nossos corações. Quero convidar todos os irmãos que abram suas Bíblias na Epístola aos Filipenses, capítulo 1. Convido ao pastor Itamar que nos dirija a Deus uma oração por iluminação do Espírito Santo. Pai soberano, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade que temos de vir à Tua casa, louvar, celebrar, cantar louvores ao Teu nome. E agora, como ovelhas, temos atentos a ouvir a Tua voz. Deus, pedimos a iluminação do Senhor sobre Jean, que o Senhor use a sua mente, seus lábios, seu coração inflamado, para transmitir a todos nós a palavra do Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais. E não permita, Deus, que uma só palavra que vem do Teu trono se perca sem alcançar o nosso coração. Abençoa o Teu servo, dá-nos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Terça-feira, 28 de junho de 1864. Deus tenha piedade de mim agora, pois águas profundas rolaram sobre mim. Ellen está estendida em seu caixão, na salinha de entrada. A fonte da maior parte das minhas alegrias mais puras me foi tirada. Cada vez que desperto, sou lembrado da minha perda. Sinto um vazio que nada pode preencher, a não ser o próprio Deus. Queridos, este é um trecho do diário de Simonton. Simonton, que foi, pela graça de Deus, instrumento para o estabelecimento da igreja, que hoje abençoa as nossas vidas e abençoa as vidas de tantos outros irmãos aqui neste Brasil. O diário nos conta, e a própria história nos diz, que muito jovem ainda, Simonton deixou os Estados Unidos, a sua carreira promissora, e veio pregar o evangelho aqui neste país. Com pouco mais de um ano de casado, Deus, por sua própria vontade, tirou da vida de Simonton a sua esposa. Um pouco mais de um ano de casado. E o que nós paramos para refletir em meio a estes momentos é o quão difícil deve ser um jovem disposto a pregar o evangelho de um modo tão repentino, perder a sua esposa recém-casada. Não somente isso, mas perder a pessoa amada, lutar ou agonizar contra doenças, eventualmente ser despedido do seu emprego e ver a sua família, o sustento da sua casa sendo ameaçado, descobrir de algum modo uma traição, ou quem sabe não sentir, não ter mais dentro da própria casa a sua paz, dentro do próprio lar. Há momentos, queridos, que a nossa vida parece ser ingrata. Há momentos em que a vida parece amarga. Há momentos em que a vida parece muito difícil. E enquanto crentes, nós abrimos a palavra do Senhor e somos confrontados com a verdade bíblica de que devemos passar pelas provações com alegria. Em meio às provações, a Bíblia nos exorta que devemos suportá-las com alegria. E a pergunta que nos fazemos é: será que realmente isto é possível? Será que realmente é possível nós passarmos por provações, momentos de dores como estes, de perder uma esposa, uma pessoa tão amada? É possível passar por esses momentos de provações com alegria? Essa noite eu queria meditar com os irmãos, tomando como exemplo a vida do próprio apóstolo Paulo. O homem que passou por dores, o homem que passou por sofrimentos, mas que tinha em seu coração a certeza de que tudo fazia para a glória do próprio Deus. Eu convido os irmãos a acompanharem comigo a leitura do versículo 19 ao versículo 16 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses.
Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Queridos, Paulo, ao escrever esta carta, ele estava passando por um momento complicado e difícil em sua vida. Nós conhecemos o contexto da carta de Paulo aos Filipenses. Paulo está preso. E os últimos capítulos da do livro histórico de Atos, nos falam acerca dessa prisão. Nós sabemos que 10 anos após haver fundado a igreja de Filipos, Paulo se preocupou em lá da prisão e escreveu uma espécie de relatório àqueles irmãos. Os irmãos filipenses eram muito queridos do apóstolo Paulo, eles contribuíam para o sustento financeiro do irmão. Então Paulo está preocupado em fornecer àquela igreja um relatório do seu progresso missionário, do que ele estava fazendo e também acerca da sua situação, ainda aqui preso ali em Roma. Quando nós abrimos o livro de Atos, no capítulo 16, nós podemos perceber que Paulo ele estava motivado a viajar e pregar o evangelho. E por conta de uma visão que o apóstolo teve, ele foi direcionado à Macedônia. Então, finalmente chegou à cidade de Filipos. Ali, procurando um local de oração, sentou-se à beira de um riacho, de um rio, encontrou algumas mulheres, pregou o evangelho e ali estava se formando a igreja na cidade de Filipos. Posteriormente, o texto bíblico vai dizer que uma mulher possessa de um espírito imundo adivinhava o futuro. E essa mulher passou a seguir Paulo, e dizendo, este homem é um servo de Deus e prega o evangelho. No entanto, o fazia no intuito de aborrecê-lo, porque depois de uma semana, o próprio Paulo, já muito irritado, voltou-se à mulher e de fato limpou-a daquele espírito imundo. E o texto vai dizer que os senhores daquela adivinhadora não gostaram da situação. Levaram Paulo à prisão e o chicotearam com a quarentena de chicotadas, né? Na verdade, o texto bíblico chega a dizer que ele foi severamente açoitado, ele e Silas. Após isso, foram recolhidos à prisão. E ao que tudo indica, os irmãos na igreja de Filipos estavam passando por essa mesma dificuldade. Os irmãos podem acompanhar comigo, no final do capítulo 1 da carta aos Filipenses, ele diz, versículo 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Ou seja, Paulo está falando, irmãos, ânimo, vocês sabem que vocês têm o privilégio de não somente crer, mas também de padecer por Jesus, uma vez que vocês estão sofrendo o mesmo sofrimento da mesma natureza que eu sofri quando estive com vocês. Ou seja, Paulo aqui fala como alguém que está sofrendo para uma igreja que está sofrendo também. A sua preocupação é passar, como foi dito aqui, um relatório. E aqueles irmãos estão, de algum modo, desanimados. Os irmãos podem imaginar que o grande apóstolo Paulo, o missionário dos gentios, agora estava preso e encarcerado. Aquela igreja, diante daquela perseguição, vendo o seu grande apóstolo preso, provavelmente estava muito desanimada. Quando nós lemos a carta aos Filipenses, nitidamente o apóstolo está preocupado em animá-los. Ele fala, alegrai-vos, vocês possuem a possibilidade de sofrer pelo seu Jesus. Ele quer animá-los. E a sua palavra de ânimo começa no versículo 12, do capítulo 1. E ele dirá, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Versículo 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Então, Paulo está falando, irmãos, eu estou preso, é verdade, mas eu estou feliz.
Eu estou muito feliz. Quando todas as circunstâncias indicariam que o progresso ia regredir, o grande apóstolo dos gentios preso, a notícia que eu tenho para dar a vocês é que o evangelho está progredindo. Por conta das minhas cadeias, os demais irmãos estão se animando, estão pregando mais o evangelho. O evangelho, então, está se expandindo. É muito curioso, meus irmãos, porque Paulo, naquela situação, ali encarcerado, dia e noite acorrentados a guardas pretorianos, Paulo está feliz. E Paulo está feliz porque Paulo, irmãos, era um homem cristocêntrico. Quando eu quero dizer cristocêntrico, eu quero afirmar que Paulo era um homem que tinha no centro da sua vida Jesus Cristo. O homem cristocêntrico, ele contrasta com o homem egocêntrico. O egocêntrico é aquele que tem em seu altar o próprio eu. Ora, meus irmãos, vejamos, Paulo está preso, mas ele pouco importa com a sua própria situação. Ele está feliz por quê? Porque, a despeito da sua prisão, o evangelho de Cristo está se expandindo. O evangelho está progredindo e ele, sinceramente, está feliz. Este é o primeiro relatório que ele dá àqueles irmãos na igreja de Filipos. Do versículo 19 até o versículo 26, então, Paulo passa a falar das suas perspectivas. Ele está preso, queridos, mas ele possui esperanças, perspectivas. Os irmãos podem observar que no versículo 19 ele diz, porque estou certo, e no versículo 25 ele diz, e convencido disto, estou certo. Ou seja, mesmo na prisão, Paulo possui duas certezas. Paulo possui duas certezas, dois pontos de vista, duas formas de encarar o sofrimento, de encarar a provação, e é isso que eu quero trazer para a igreja nesta noite. Pois bem, a começar da primeira certeza de Paulo, do versículo 19 ao versículo 21. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Queridos, Paulo, ele estava certo de que pela graça de Deus, ele iria suportar, atravessar, passar por mais esta provação, vendo Jesus Cristo sendo engrandecido no corpo dele. Essa não era a primeira vez que o próprio apóstolo Paulo precisava passar por um momento de provação com ousadia e com coragem. E ele mesmo diz no versículo 20, a minha ardente expectativa e esperança é de que nada seria envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo. Queridos, Paulo não está muito preocupado se ele vai sofrer ou se ele vai deixar de sofrer. A preocupação maior de Paulo é que naquela situação de dor e sofrimento, ele possa dar bom testemunho do evangelho do Senhor Jesus Cristo. A preocupação de Paulo é sair daquela sem ser envergonhado. Sem ser envergonhado, sem dar motivo a que os seus inimigos e seu adversário levantem-se jubilosos e alegres contra ele. Então Paulo fala, eu já passei por isso, como sempre fui ousado, agora também serei ousado pela oração dos irmãos e pela graça que me é concedida no Espírito de Jesus Cristo. É isso que Paulo diz aqui, meus irmãos. Nós precisamos entender que Paulo, enquanto vivo, foi um homem que muito sofreu. Às vezes nós temos uma ideia muito romântica da vida dos apóstolos, mas quando paramos para estudar a biografia dos apóstolos, nós percebemos que Paulo, em particular, foi um homem que durante a sua vida sofreu muito. E não sofreu pouca coisa. Nós já falamos aqui do episódio da fundação da igreja em Filipos, mas quando lemos as cartas de Paulo e o próprio livro de Atos, nós podemos perceber o quanto Paulo, por diversas vezes, empenhado em pregar o evangelho, subitamente era interrompido para ser açoitado, para ser fustigado com varas, para ser preso, apedrejado. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu peço aos irmãos que abram rapidamente, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, já nos fala acerca disso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11.
Versículo 24. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágios 3 vezes. Uma noite passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Ora, queridos, não há dúvida de que em meio à sua vida missionária, o apóstolo Paulo muito sofreu. Ele tinha, eu tenho certeza, as suas costas tomadas por cicatrizes. Não poucas vezes ele foi fustigado com varas e chicoteado com uma quarentena de açoites menos um, como diz o texto. Mas ainda assim, Paulo era um homem que não se deixava tomar por uma autopiedade. É curioso, meus irmãos, porque empenhado em pregar o evangelho, é perfeitamente possível nós imaginarmos qualquer pessoa se perguntando: Senhor, por quê? Eu estou empenhado em viajar e atravessar este rio para pregar o evangelho e de repente o navio naufraga. Por quê? Talvez o próprio apóstolo Paulo tivesse todos os motivos do mundo para sentir-se o homem mais injustiçado de todos. Mas Paulo era um homem que tinha consciência de que Jesus Cristo era literalmente o Senhor da sua vida. Paulo tinha devida consciência de que o Senhor Jesus Cristo o conduzia pela mão, quer para situações fáceis, quer para situações difíceis. Paulo tinha essa plena convicção. Ele não tinha dúvidas de que foi o próprio Senhor Jesus Cristo que, pela sua permissão, o deixou naquele lugar encarcerado. E ele também não tinha dúvidas que o Senhor Jesus podia, pela sua provisão, libertá-lo daquele lugar. Paulo, meus irmãos, não se deixava tomar por um sentimento de autopiedade, porque ele tinha plena consciência de que o Senhor Jesus Cristo estava direcionando nos seus passos. Ele não somente tinha consciência disso, meus irmãos, mas por diversas vezes nós vamos ver o apóstolo Paulo feliz e rejubilante dos seus sofrimentos por conta do evangelho de Jesus. E ele vai dizer mais à frente: será agora Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Queridos, para Paulo, o sofrimento era uma grande oportunidade que ele tinha de ver Cristo sendo engrandecido nele. Paulo, ele tinha essa certeza, porque ele sabia que é no momento em que nós somos provados que a nossa fé de fato é provada. Queridos, Paulo tinha plena consciência de que quando tudo está muito bem, é muito fácil nós darmos testemunho da nossa fé. É muito fácil, querido, nós darmos testemunho da nossa fé quando a nossa situação financeira está boa, quando possuímos perfeita saúde, quando possuímos paz dentro de casa. Dar testemunho da fé em Jesus Cristo, nesses momentos, é relativamente fácil. Mas quando tudo fica muito mais difícil, quando o dia mal chega, e parece que tudo de ruim toma conta das nossas vidas, é nessa situação que para o cristão é muito mais difícil darmos prova da nossa fé. Nós somos profundamente inclinados a reagirmos às provações e às tentações, deixando Deus um pouco de lado. Nós nos lembramos, por exemplo, do episódio do apóstolo Pedro, que no momento de maturidade, quando foi provado, ele negou o Senhor Jesus Cristo. E o texto diz que ele não negou somente uma vez, ele negou 3 vezes o Senhor Jesus Cristo. Eu posso imaginar perfeitamente a vergonha do apóstolo Pedro, relatando este seu ato covarde ao apóstolo Paulo numa conversa posterior. E a preocupação de Paulo é neste momento de provação, de dificuldade, onde ele precisa da prova de sua fé, a preocupação dele é não ser envergonhado, a semelhança do que Pedro passou. Queridos, são nos momentos de provações que nós podemos dar maior testemunho da nossa fé. Esta era a perspectiva que Paulo tinha do sofrimento. Cristo o conduziu ali, e Cristo o conduziu para lá, para que ali ele pudesse dar prova da sua fé, nesses momentos de sofrimento. A primeira grande lição que nós tomamos, queridos, do texto até aqui, é que quando Cristo é o centro
das nossas vidas, à semelhança da vida de Paulo, os sofrimentos são para nós oportunidades de engrandecermos o nome do Senhor Jesus. Quando Cristo é o centro das nossas vidas, os sofrimentos são grandes oportunidades que temos de darmos bom testemunho e de vermos Cristo sendo engrandecido em nossas vidas. Não são poucos os irmãos, queridos, que, apesar de possuírem certa experiência na vida cristã, não sabem reagir diante de uma provação. Não são poucos os irmãos em nossas igrejas que, apesar da experiência, não sabem reagir diante de uma provação. Nós vemos ao nosso redor irmãos que, diante do sofrimento e da provação, são totalmente tomados pelo desânimo e pela tristeza. Tomados também por conta deste sentimento de autopiedade. Alguns irmãos vão além. Alguns irmãos, diante da provação, se comportam de um modo amargurado. Alguns irmãos tornam-se pessoas amargas durante a provação e após a provação. São irmãos que, apesar de certa experiência na igreja, tornam-se pessoas amargas. Mais uma vez, queridos, por conta deste sentimento chamado autopiedade. Mesmo sendo duramente perseguido, encarcerado dia e noite, acorrentado ao guarda, Paulo está preso, mas ele está feliz como um pássaro, porque para ele o que importa é que o evangelho está progredindo. Irmãos, na vida cristã, esta autopiedade, ela é reflexo de imaturidade. Essa reação de Paulo, a reação de poder se portar com felicidade em meio à provação, só pode ser uma reação de um homem maduro na fé. Paulo era um homem maduro na fé. Ele tinha plena consciência disso. Agora é muito triste nós observarmos em meio à igreja irmãos que no momento da provação tornam-se pessoas amarguradas e recolhem-se em suas casas e passam a lamentar e a chorar, e alguns reclamam: ninguém me liga, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me visita, eu quero morrer. Como se esse sentimento da autopiedade tomasse conta de sua vida. Alguns outros não são tomados nem pelo desânimo e nem pela amargura, mas são tomados pela covardia. Alguns irmãos, diante da provação, se acovardam. São pessoas que, quando a coisa aperta, pulam fora. Negam o evangelho, assim como Pedro fez. Negam não somente da boca para fora, mas negam em suas atitudes. Paulo poderia fazê-lo na prisão. Paulo estava diante de um julgamento. Ele poderia dar um jeitinho, ele poderia sair daquela prisão se o quisesse, mas Paulo estava disposto a morrer se fosse necessário. Ele não negou o evangelho. E alguns irmãos, infelizmente, por um amor tolo à vida, um amor tolo às questões materiais, se apegam a estas coisas, se acovardam e negam o Senhor de suas vidas, o Senhor Jesus Cristo, assim como o próprio apóstolo Pedro o fez. Então, meus irmãos, nós aprendemos até então que a grande primeira certeza que Paulo tinha é que os sofrimentos são grandes oportunidades para darmos bom testemunho, para engrandecermos o nome do Senhor. E não somente isso, o texto nos traz uma segunda e última certeza. Versículo 22. Entretanto, se o viver é Cristo, entretanto, se o morrer na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Irmãos, Paulo, ele estava certo de que pela graça do Senhor Jesus Cristo, ele ia sair daquela situação vivo. Ele iria ser posto em liberdade e ele então iria poder retornar aos filipenses para edificar aquela igreja, para abençoar aqueles irmãos.
para levar aqueles irmãos a progredirem na fé, na alegria que vem da fé. A primeira coisa que nós podemos tirar desta passagem, deste texto que foi lido até então, é que, sinceramente, Paulo tinha um desejo de partir. Ele deixa isso muito claro. Versículo de número 23. Ora, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo tinha plena consciência, queridos, de que para um cristão morrer é algo incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Para um homem que tinha como centro da sua vida Jesus Cristo, morrer não era nada menos, nada mais do que estar com o próprio Cristo. Cristo era a razão da vida de Paulo. E quando eu falo Cristo, eu quero dizer o relacionamento que Paulo tinha com Jesus. Nada importava mais para Paulo do que o relacionamento que ele possuía com o próprio Senhor Jesus. Então, nós temos plena convicção, e Paulo tinha essa consciência, de que esta vida, meus irmãos, não é outra coisa senão um mar de misérias. Paulo sabia disso. Morrer era incomparavelmente melhor. Não que Paulo estivesse passando por um momento de depressão, não, nitidamente ele estava alegre. A vontade, queridos, de Paulo de partir e estar com Cristo não era a vontade depressiva, mas era simplesmente a vontade de permanecer eternamente com o próprio Senhor Jesus. Para ele, para Paulo, morrer era melhor. Mas havia uma segunda questão. Havia uma razão que levou Paulo a concluir que, apesar de ser melhor morrer, era mais necessário protelar, retardar esta morte para mais tarde. E a única razão que Paulo encontrou para continuar vivendo era a igreja. A única razão pelo qual Paulo diz, é melhor morrer, mas eu prefiro viver mais um pouco, é porque eu vivo, posso contribuir para a fé dos irmãos. Vivo, posso contribuir para a fé das irmãs. Paulo tinha consciência de que vivo ele poderia fazer mais pela fé. Morto não, mas vivo ele poderia fazer mais pela fé dos irmãos. A verdade, meus irmãos, é que eventualmente o cristão é tomado por esse desejo de morrer. Numa situação de dor, de sofrimento, todos nós estamos sujeitos à tentação, ao desejo de querer partir e estar com Cristo, que de fato é incomparavelmente melhor. Mas no exemplo de Paulo, queridos, nós devemos entender que podemos encontrar ânimo na igreja do Senhor. É porque enquanto crentes, nós às vezes não nos damos conta de que estamos inseridos em algo muito maior. Os irmãos são a santa igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa de você, há irmãos ao seu lado que precisam progredir na fé e talvez você possa fazê-lo. Paulo tinha um profundo amor pelos irmãos na igreja de Filipos. Infelizmente, queridos, nós às vezes não notamos este amor em nosso meio. Mas a palavra que fica da parte de Paulo para as nossas vidas é que devemos aproveitar cada dia da nossa vida, para edificarmos um pouco mais a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo aqui. Irmãos, o tempo passa muito rápido. Nós não podemos olhar para trás e pensar, não fizemos nada pela igreja. É a igreja de Cristo. Nós precisamos nos animar a viver. E o motivo, uma razão muito boa para isso, é de fato trabalhar para a igreja do Senhor. Eu fico triste, às vezes, em perceber que alguns irmãos, diante da provação, eles esquecem da igreja, obviamente tomado por suas dores. E não somente esquecem da igreja, mas deitam-se e não querem mais levantar. E a palavra a você, meu irmão, que talvez esteja passando por este momento, é levante. Levante da sua cama, levante do seu sofá, levante do seu caixão. Alguns irmãos já estão fazendo o velório do próprio corpo. Levante, erga-se e venha trabalhar mais um pouquinho pela igreja de Cristo. Venha dar frutos
pela igreja do Senhor. Isto é preciosíssimo. A igreja precisa de você. Paulo, ele tinha plena consciência disto. Ele não se preocupava muito com ele. Ele queria engrandecer a Cristo, ele queria edificar a igreja do Senhor. Para concluir, queridos, é preciso entender que esse texto nos ensina muito claramente que Jesus Cristo é o Senhor da vida de Paulo e é o Senhor da igreja. Jesus Cristo colocou Paulo naquela prisão. Pela graça de Jesus e pela necessidade da igreja, segundo o que o texto diz, Jesus Cristo tirou Paulo daquela prisão, o levou novamente à cidade de Filipos, e ali Paulo pôde edificar, como foi dito aqui, os irmãos da igreja do Senhor. Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Quando nós tomamos a certeza disto, nós conseguimos passar pelos momentos de provação com muito mais confiança. Dói, machuca, nos perguntamos por que, Senhor? Mas quando entendemos que é Cristo que nos coloca ali, para ali termos grande oportunidade de engrandecermos ao seu nome, isso nos consola, isso nos conforta, isso nos torna pessoas muito mais confiantes. Eu quero concluir contando a história de um homem chamado Lloyd John Ogilvy. Ele conta em seu livro que certa feita ele estava no aeroporto e encontrou um garotinho numa sala de espera, aguardando o momento de embarque. E na hora que o embarque começou, aquele garotinho foi posto logo no primeiro lugar da fila, para que entrando no avião ele pudesse escolher o seu assento antes dos demais passageiros. E quando o Lloyd John entrou no avião, ele percebeu que o garotinho estava sentado na poltrona bem ao lado da sua. E ele sentou ao lado do garotinho, e o garotinho foi muito simpático quando ele puxou conversa com ele e puxou um caderninho de pinturas, um passatempo para a sua viagem, onde ele passava a viagem ali pintando as suas figurinhas. Dado o momento da viagem, o avião entrou numa grande tempestade, uma grande turbulência. E segundo o relato, o avião sacudia de um lado para o outro com uma pena jogada ao vento. Alguns passageiros daquele avião ficaram muito preocupados, foram tomados de certo desespero. E uma senhora que estava na poltrona ao lado do corredor percebeu que o menino não estava preocupado, continuava pintando o seu caderninho. E a senhora então perguntou para aquele menino: "Você não está com medo?" E ele então voltou-se para a senhora e disse: Não, senhora, não tenho medo. O meu pai é o piloto." Queridos, há momentos em nossas vidas que de fato nós entramos numa grande tribulação e podemos ficar com medo. Podemos ser tomados por este sentimento de desespero, de tristeza, de desânimo, quem sabe. Mas quando nós lembramos que o Senhor Jesus é quem dirige os nossos passos, as tuas mãos dirigem o meu destino, aí então nós podemos ficar muito mais confiantes, rejubilantes na presença do Senhor. Vamos orar? Santo e eterno Deus, Deus de infinita bondade, Pai, diante da Tua palavra, a nossa oração é que o Senhor possa abrir os nossos olhos, Senhor. A semelhança do Teu servo Paulo, que o Senhor possa nos mostrar um outro ponto de vista, uma outra perspectiva acerca do sofrimento, Senhor. Que estejamos prontos a suportá-los para engrandecermos ao Teu nome, Pai. Ó Deus, dá-nos a confiança de Paulo, a certeza que ele tinha. Dá-nos a coragem e a intrepidez do Teu apóstolo, Senhor, que não sejamos abatidos e nem tomados pelo desânimo nos momentos de sofrimento, Senhor. Dá-nos da Tua força, enche-nos de fé. Assim oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.